Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao canal, eu sou a Ana Paula e hoje eu vou tocar aqui com vocês mais um boletim, do auxílio emergencial e os benefícios do governo. Sejam todos bem-vindos. Eu vou trazer aqui algumas notícias importantes acerca do auxílio. Vou falar do Auxílio 600, que é o projeto aí que a gente está juntos, nessa tocando para cobrar o governo e muitas empresas, muitos deputados, muitos senadores estão apoiando, está tendo baixo assinado, então assim, tá uma loucura, tá uma pressão muito grande e a cada dia que passa a gente tem uma certeza maior de que esses valores aprovados hoje pelo governo federal, referente ao auxílio emergencial, eles não irão permanecer, Eu acredito que essa MP tá para ser aí pautada, eu tô bem otimista. Comentem aqui qual que é o sentimento de vocês em relação a isso, lembrando que a gente tem que estar firme e forte na luta. Todos os dias subir a hashtag Auxílio 600 até o fim da pandemia. Não esqueçam de subir essa hashtag todos os dias, já deixar ela aqui no comentário, porque é importante para mostrar a força do movimento. Mas eu vou falar aqui sobre o andamento dele, vou trazer aqui depoimentos de políticos e também vou falar aqui um pouco para vocês do primeiro lote liberado de pagamento do auxílio emergencial, que vai ser já em abril, Então eu vou esclarecer aqui algumas dúvidas, fica até o final do vídeo. Antes, peço um favorzão para você, deixar aquele seu like bem dado, com vontade aqui no vídeo, porque, gente, o seu like ajuda muito o canal e ajuda o YouTube a recomendar o vídeo a mais pessoas que precisam ter acesso à informação e também conhecer a luta e nos ajudar nesse movimento para a volta do Auxílio 600, tá bom? Então eu conto com vocês, bora lá para o nosso conteúdo aqui do nosso vídeo. E como eu falei, eu trago algumas informações, eu gostaria só de passar aqui rapidinho para vocês, falando do governo, uma boa notícia, uma ótima notícia, porque o governo ele assina contratos com a Pfizer e a Janssen, para receber 138 milhões de doses de vacina, gente. E isso é maravilhoso, porque a vacina é uma esperança aí para poder gerar a imunização nas pessoas, não que as pessoas vão deixar de pegar o vírus, mas a gente sabe que a vacina pode aí dar um efeito não tão severo caso a pessoa venha contrair, Então ajuda aí muito a nossa população para a gente retomar a nossa economia, voltar a trabalhar. O Brasil precisa se recuperar. Viemos sofrendo bastante já, um ano já sofrendo nessa pandemia. Então o governo começou a assinar contrato, segundo o governo Bolsonaro, estava bem difícil achar vacina para comprar, porque não comprou quando deveria, Mas, enfim, agora está com dificuldade, mas assim, o governo está em cima para fazer o contrato, já fechou, 138 milhões de doses vão chegar. E quando que vai ser, além desses 138 milhões que vai chegar, gente, lembrando que o Brasil tem 200 e, vamos ver aqui, que eu tava com a matéria aberta aqui para passar para vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho. Deixa eu ver. Eu não vou achar aqui agora, mas eu sei que o Brasil, ele tem aí pouco mais de 200 milhões de pessoas, Então, assim, 138 milhões, esse 138 tem uma observação, porque algumas pessoas vão falar, nossa, Ana, já vai vacinar metade, então, do Brasil? Não, ainda não dá para vacinar metade, mas olha só isso que eu vou mostrar aqui para vocês como que vai funcionar, tá? As doses, algumas vacinas aqui, ó, o que acontece? Desse total, 100 milhões de doses serão da Pfizer e 38 milhões serão da Janssen, tá? O que acontece? Tem aqui também, o governo assinou com as farmacêuticas aqui, ó, da Janssen, que é do grupo Johnson & Johnson, E o legal é que essa é uma dose só de vacina, ela não precisa ser 2 doses, A outra precisa ser 2 doses, por isso que não daria para vacinar metade da população, mas já dá para vacinar muita gente. E aqui, ó, tá o calendário, o prazo de entrega para elas chegarem, tá? O terceiro trimestre de 2021 vai chegar a 16,9 milhões de doses. Está previsto para o quarto trimestre desse ano chegar a 21,1 milhões de doses. E, referente à Pfizer, também tem um cronograma de chegar o segundo trimestre, Ou seja, agora entre abril e junho, vai chegar aqui, ó, 13 milhões de doses. E depois, no terceiro trimestre, vai chegar aí 86 milhões 482.890 doses. Então, isso é uma ótima notícia pra gente, E agora falando do Auxílio 600, gente,
Importantíssimo aqui para vocês, como eu disse, vários deputados, empresas, né, senadores estão apoiando, estão brigando, estão pressionando a volta do Auxílio 600 e eu prometi trazer todos os dias para vocês os detalhes, como que está o andamento dessa pressão, porque a gente não pode deixar um dia sequer de cobrar os deputados, os parlamentares e relembrar eles que nós queremos a volta do auxílio com um valor mais digno. Porque esse momento que a gente está vivendo é um dos piores momentos da pandemia e eu vou mostrar os dados para vocês aqui, né? Eu deixei umas abinhas abertas para vocês verem. E o que acontece aqui, pessoal? Já tem, olha, várias emendas publicadas por vários senadores e deputados pedindo a volta do Auxílio 600. Porque o presidente Jair Bolsonaro publicou a emenda, mas ela precisa agora ser pautada e votada. E os senadores, a maioria, e deputados já disseram, estão falando nas suas redes sociais, todo dia eu trago um aqui ou mais, né, mostrando quem são os deputados e senadores que falaram que vão apoiar, né, a votação para ser R$600 o auxílio e 1.200 a mãe chefe de família. Tem alguns aqui, deputados e senadores, que colocaram na emenda, pelo menos, a mãe chefe de família ser o valor de R$1.200. Então, tem muita gente mostrando preocupação, até mesmo porque o cenário do Brasil exige uma preocupação mesmo, um olhar diferenciado para o povo, né? E aí tem várias emendas e eu vou separar hoje aqui, mostrar para vocês, a do senador Paulo Paim, tá? Ele colocou aqui uma do auxílio emergencial, você paga em 4 parcelas de 250, é um valor absolutamente ínfimo, né? Em face das necessidades das famílias. E além dessa crueldade, o governo ainda reduz o benefício da mulher provedora de família monoparental a 350, que na verdade é 375, né, que é a mãe chefe de família. Então ele gostaria de permitir que, nesse caso, a mãe chefe de família continuasse a receber o valor de R$1.200, né? Ele já tinha dado que uma alternativa de pagamento seria pagar esse aumento do auxílio emergencial com o valor do auxílio que o pessoal está devolvendo, né, do ano passado. Então ele deu aí como sugestão mais aquele valor de 25 bilhões que sobraram, né, do empréstimo que o governo fez, somando, daria suficiente, ainda sobrava para o governo terminar de pagar com um valor mais digno. E aqui ele trouxe uma outra emenda, que é a emenda 3, que ele incluiu aqui, gente, ó, ele pediu também para fazer o auxílio emergencial no valor de R$600, ó. Entendemos que R$600 é o mínimo aceitável para o auxílio emergencial. Melhor seria se o benefício fosse de um salário mínimo, mas como há muita resistência para isso por parte da base do governo, propõe a extensão do auxílio emergencial no mesmo valor aprovado pela Câmara dos Deputados, ou seja, R$600 até dia 31 de dezembro de 2021. Então, vários senadores e deputados apoiaram. Ele colocou aqui, ó, Paulo Paim, senador, na rede oficial dele, auxílio emergencial 600, o povo tem fome. E aí ele fala que foi incluído, ele acrescentou as emendas à medida provisória 1039 em favor do povo, né? Que, aumenta o valor para R$600 e 1.200 para mãe solteira, permite receber cumulativamente se o auxílio emergencial anterior estiver sendo contestado extrajudicialmente, porque tem algumas pessoas que entraram na justiça que não receberam do ano passado, elas devem receber o auxílio da justiça porque refere-se a um outro período e deve receber, óbvio, o desse ano, né? E retorna a possibilidade de o benefício ser pago a 2 pessoas por família, porque isso acabou também, né? E retira a vedação das pessoas que auferiram renda ou tinham bens acima de 300 mil em 2019, porque hoje a pessoa vive um outro cenário, um outro estilo de vida por causa da crise que deixou muita gente sem dinheiro, na fome, né? E o que acontece, pessoal? Levantou um ponto que é importante compartilhar com vocês, que o governo está sendo pressionado, né? A gente acredita, o que os especialistas estão falando, que está saindo nos jornais, nas revistas, está saindo que parece que o presidente Jair Bolsonaro, ele está criando alguns empecilhos, né? Criou aí da questão da vacina, que quando deveria ter comprado, não comprou, agora está correndo atrás, né, do prejuízo. O incentivo das pessoas de não seguirem um lockdown ou de não seguirem o uso da máscara, né? Até mesmo porque a gente sabe que como que a gente consegue se livrar do vírus, né? A gente consegue se livrar do vírus através do distanciamento. Então, o distanciamento ele é necessário. Mas as pessoas também precisam trabalhar. Então, o governo teria que dar uma ajuda para o povo,
né? Eu mesmo comentei que eu acharia justo pagar para um microempreendedor um auxílio no valor de uns R$ 4.000, para que esse microempreendedor consiga sustentar a sua família e os custos que ele tem com a empresa, com a microempresa dele, né? Porque um lockdown, gente, seria um lockdown um tempo curto, né? A gente fala que o lockdown não dá para se prolongar, porque isso realmente não ajuda tanto e também prejudica a economia do país. E a economia e saúde, elas de fato andam juntas. Mas uma coisa que o povo precisa fazer, né, que eu falo na minha opinião, é parar o povo de brigar entre si. A gente vê aqui que cada pessoa tem a sua realidade, a realidade de cada pessoa é diferente. E por isso que gera tanto conflito, né? As pessoas, está faltando um pouco de empatia um com o outro. E ao invés de unir, né, forças e ficar querendo ver quem tem mais força de um partido com o outro, porque assim, esse é o meu ponto de vista, é a minha opinião, tá? A gente deve parar de aceitar migalhas. Gente, isso é importantíssimo, é parar de aceitar migalhas. Tem que parar de ficar lambendo o político, porque eu não tô vendo nenhum político colocar comida na sua mesa. Pelo contrário, você tá colocando na dele quando você paga os seus impostos. Então, gente, acordem, né? Pelo amor de Deus, todo trabalhador deveria ter o direito, na minha opinião, ao auxílio emergencial que preste para poder ficar em casa seguro e sem passar fome, pelo menos nesse período que estão fechando tudo, que é um período que a gente espera que seja curto. Senão, de nada adianta fazer lockdown meia boca, porque o vírus vai continuar se contaminando, outros lugares funcionando, pessoas entrando e saindo toda hora. Então, assim, isso não vai trazer resultado, vai ficar quebrando os comércios locais, porque eles não têm ajuda do governo, R$ 150 é uma vergonha, não é mesmo? E com tudo isso acontecendo, alguns especialistas falam que essas atitudes, né, do presidente Jair Bolsonaro é de levar o caos ao país, porque ele fala que é contra o auxílio, mas ele vai pagar o auxílio por quê? Se ele não é a favor de um lockdown, né? Ele mesmo disse que se a economia está funcionando, não faria sentido. E aí liberou um auxílio que é um valor inferior, muito ruim. E o que acontece? O Daniel Silveira, que foi aquele que foi preso por ofender o STF, ameaçar o STF, né? Ele citou, inclusive, de ser a favor do ato institucional, o AI-5. Esse ato inconstitucional, gente, ele foi o mais duro da ditadura militar. Ele era o que proibia as pessoas de direito de expressão. Muita gente morreu durante a época que tinha esse ato. E até o próprio filho do presidente Jair Bolsonaro mencionou que ele acha que esse ato, aplicar ele nesse momento, seria uma das soluções para ajudar aí o Brasil. Depois ele desmentiu, disse que não falou isso, mas saiu alguns boatos nos jornais. E o que acontece? Isso faz a gente refletir, porque até o caso lá, não sei se vocês acompanharam, do Felipe Neto, que chamou o presidente, as ações do governo de genocida, né? O que eles fizeram? Eles entraram com uma lei, que é a lei aqui, ó, vou mostrar para vocês até, ó, é a lei da ditadura. Ou seja, dessa mesma ditadura, o que ele usou para abrir um processo contra o Felipe Neto, né? Então é contestada, isso indica abuso, porque não vale mais isso no Brasil. Aqui na Wikipédia tem até um pouco da história das controvérsias do governo, né? Por causa aí desse ato. Então, depois, quem puder, pode estar lendo um pouquinho para entender. Então, assim, não é o momento da gente ficar pressionando, se juntando um contra o outro. É o momento da gente se ajudar e da gente fazer uma luta, né? Colocar nossa expressão para voltar um auxílio mais digno, porque o país tem condições, sim, de pagar. E a gente, igual eu falei para vocês, tem aqui o site Não Podemos Aceitar, que ele tem o e-mail de todos os parlamentares da Câmara. Você clica no grupo de e-mail, ele já abre o seu e-mail para você conseguir enviar aí para todos de uma única vez. Além dele, tem esse site também, que é Auxílio até o Fim da Pandemia, que é um manifesto também nas redes sociais, para você colocar aqui, né, fazer o seu baixo-assinado, para que a gente possa aí levar o número de pessoas que está querendo, que precisa, não é nem querer, precisa da volta do auxílio 600 para conseguir fazer o sustento da sua família. Para vocês entenderem, o Brasil, ele é o 6º maior país, né, do mundo em território e número de população. Veja, tem 211 milhões de habitantes, né? E o que acontece? Aqui, quando a gente abre o gráfico de números de mortes por milhão no mundo inteiro, tem todos os países. A gente vê que o Brasil ficou em 24º lugar,
porque fala que o Brasil, mortes a cada 1 milhão de pessoas, morre 1.381.000. Ele não é o país que tem um número maior por milhão devido ao tamanho dele, né? Os maiores são esses aqui, ó, que tem 2.791 mortes por milhão. O Brasil ainda está no 24º, mas o que acontece? Quando a gente vem olhar aqui o número de novas mortes, veja, o Brasil está aqui em primeiro lugar de novas mortes, de aumento de casos. Estados Unidos, México, que são aqui os países que são até maiores, né? Os Estados Unidos têm maior número de população do que o Brasil, já diminuiu bem os casos e nós ainda está aumentando o número de casos de morte. Então o Brasil tem um potencial de aumentar esse número de mortes por milhão e a gente precisa de ajuda para isso não acontecer, porque isso vai ser um desastre muito grande, tanto para a economia quanto para a vida das pessoas, né, que não merecem passar por isso. Então, gente, não podemos mais ficar calados diante desse cenário, nem omitir essas informações. Tudo está sendo muito grave, está acontecendo, a pandemia existe e nós precisamos de apoio dos políticos, nós colocamos eles lá para nos defender, né? E sobre esse ato que os especialistas estão falando do presidente, que quer mencionar esse ato para voltar, esse ato é de ditadura, o que significa? Qual que é a justificativa, né, segundo os especialistas do governo? É que o governo Bolsonaro diz que os outros partidos estão impactando ele de resolver, né, as questões que ele tem que resolver para resolver de vez a pandemia. E aí, por isso, esse ato seria uma alternativa de colocar a ditadura de novo nesse período para que ele possa ditar as regras sem interferência de outros partidos. Então, assim, isso seria muito arriscado, porque foi uma luta muito grande conseguir a democracia no Brasil. Comenta aqui qual que é a sua opinião, se você acha que isso faz sentido, se isso não faz sentido, né? Lembrando que isso são os especialistas, achismos, né? Mas com base nas ações que o governo vem fazendo. Então, isso é o que eu quis compartilhar com vocês, o status atual. O primeiro lote vai começar a ser pago agora em abril, estamos aguardando o calendário e a gente sabe já, o que está confirmado pelo Diário Oficial da União, é que o Bolsa Família vai começar a receber a partir do dia 16 de abril, vai até o dia 30. O pessoal do Cadastro Único também vai receber primeiro e depois vai receber o pessoal que recebeu no ano passado, mas não é do Cadastro Único e nem do Bolsa Família. Compartilhe o vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um beijo, até a próxima.